Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento... Julian, 3386-3868. Over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that... Olá, meus amigos, novamente sejam muito bem-vindos ao programa Rogério Amaral Entre Amigos. Vocês sabem que a partir do próximo mês de junho nós estaremos somente na internet. Nada contra o Canal 20 aqui da NET, em absoluto, muito antes, pelo contrário, não é? Nesses 6 anos foi uma convivência maravilhosa. Mas, por obrigação legal, por determinação da legislação eleitoral, não é? Eu fico fora por um período aí. Mas vamos ao assunto que interessa, que é o assunto de hoje aqui no programa. Nós vamos falar sobre um lançamento de um livro de um consultor de empresa, professor universitário, professor de pós-graduação, que aborda um tema muito interessante, que é sobre a gestão empresarial, especialmente com foco nas lideranças, nos líderes. Estou falando do professor Antônio Celso Mendes Weber. Professor Weber, como é que vai o senhor, professor? Muito Tudo bom, bem? Tudo bom, Rogério. Beleza estar aqui no teu programa. A satisfação é minha e, aliás, já estava há algum tempo para convidá-lo, mas aproveitando a oportunidade que na próxima terça-feira o senhor vai estar lançando o livro aqui em Porto Alegre, o seu segundo livro, não é? O Líder em Cheque. Mas antes de falar sobre isso, professor, eu gostaria de abordar um pouco mais sobre essa questão que é a motivação dos seus livros, que é a gestão empresarial, a gestão corporativa, e as suas características de liderança. Maravilha. É algo racional, objetivo, ou tem que levar em conta as particularidades humanas também? Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite e tratar desse tema que, diferentemente de outros, tem tempos, tem modas, né? Liderança existe desde que o homem habita a face da terra, não é? E é um tema perfeitamente atual e trata da vida, e trata da empresa, e trata da sociedade, e trata das relações humanas em todos os sentidos. E como qualquer coisa que evoluiu nesse mundo, a liderança também evoluiu porque o mundo evoluiu. Então as empresas, as organizações que tinham uma moda de perceber a gestão até a globalização, com as estruturas muito rígidas, piramidais, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a partir desse momento em que as barreiras comerciais foram rompidas, no momento em que a tecnologia avançou da maneira que avançou, as empresas tiveram que olhar os seus modelos de gestão de uma maneira bastante diferente. Então as empresas foram achatadas nas estruturas de poder, foram terceirizadas naqueles serviços que não eram essenciais, e ficou um core da organização, um grupo de profissionais e de pessoas muito enxuto, e que tinham que realmente, além de ter todo o condicionamento técnico necessário, atualizado, capacidade extrema de relacionamento entre as partes. E um relacionamento que no passado era dividido pelas estruturas. Área de marketing, área financeira, área de vendas, área de produção, o diretor, o superintendente, o gerente, o supervisor. Quer dizer, cada um no seu nicho dentro da organização. Sim. E como essas estruturas se romperam por necessidade, as questões hoje de liderança, elas trabalham tanto as questões técnicas quanto as questões humanas, comportamentais. Então, eu diria que é um mix de todas essas coisas que envolvem a dinâmica humana. E nessa questão, por exemplo, o senhor falou dos compartimentos, dos departamentos. Isso fisicamente também hoje está representado nas empresas. Nós tínhamos anteriormente salas fechadas, herméticas, portas fechadas. Exatamente. Depois passamos para ter o que se convencionou chamar de baias, alguma coisa. E hoje não se tem nenhuma mesa, em muitas empresas, uma mesa específica, né, para aquele ocupante. Quem chegar, senta e utiliza. Então veja que naquela oportunidade, naquele formato de gestão, ficava muito claro a visão do líder. Líder é o que estava na sala maior, mais bem acarpetada, com várias secretárias e coisas do tipo, né? Hoje não, hoje os líderes eles se misturam dentro do próprio processo de andamento da questão produtiva,
porque normalmente vai liderar quem tem mais conhecimento e mais capacidade de relacionamento. Isso independe agora da estrutura formal, do poder formal. Tanto que nós defendemos nos nossos conceitos que o poder formal é o poder que vem da estrutura top-down, vem de cima para baixo através de processo de delegação. Na liderança, o poder vem de baixo para cima. Ou seja, se você não tiver o apoio daquela massa crítica que você faz a gestão, você pode ser chefe, como nas estruturas anteriores, mas não será um líder. Então veja que muda um pouco o foco da liderança somente na estrutura, mas principalmente a liderança baseada no apoio dos liderados que vem de baixo. Agora esse apoio está consubstanciado em quê? Numa visão do líder que busca objetivos comuns. Então, sempre que o liderado enxergar que a visão do líder condiz com as suas necessidades e há uma razão maior na busca daqueles objetivos, eles serão mais comprometidos, mais motivados e mais consistente ainda será o processo de liderança. O líder é natural ou o líder pode ser formado? Essa é uma pergunta que sempre ocorre nos seminários e cursos de liderança que eu conduzo, né? Veja bem, o meu avô, o meu pai falavam assim: puxa, você conhece o fulano, é um líder nato. E naquela época era válido que se dissesse isso. Por quê? Alguém que tivesse um conjunto de competências que se encaixasse com aquele ambiente que ele ia exercitar a liderança, era considerado um líder. E por que era nato? Porque esse ambiente demorava muito para mudar. Então 10, 15, 20 anos para uma mudança. Então um bom líder, ele se adaptava àquela situação, às pequenas mudanças que ocorreram durante o tempo, né? E tudo bem. Hoje até tem um refrão que diz assim: não existe liderança que não seja na mudança. Então, como os processos mudam muito rapidamente, e o líder tem que ter um conjunto de conhecimentos e habilidades atualizadas, eu diria que hoje há a possibilidade muito boa de desenvolvimento de liderança. Você desenvolve habilidades e competências relacionadas ao ambiente no qual ele vai exercer esse processo. Então hoje o conhecimento estaria, vamos dizer, a atualização na ponta principal para a formação da liderança do líder. Seria um dos pilares importantes dos 3 que existem, né? Então eu colocaria o pilar do conhecimento técnico, científico, acadêmico, processual. Quer dizer, eu vou ser um líder da área financeira, eu tenho que entender de finanças, né? Eu vou ser um líder da área de marketing, da área de tecnologia da informação, eu tenho que ter uma base de conhecimento para poder ter, inclusive, o respeito dos liderados pelo conhecimento. O segundo pilar seria o pilar da capacidade de relacionamento com essas pessoas, né? A questão da motivação, a questão da visão, a tomada de decisão compartilhada. Esse processo coaching que está sendo tão falado hoje, né, capaz de aprender e ensinar. E o terceiro grande pilar são os valores éticos, ou os valores da organização. Porque eu não posso ser um grande motivador, um grande técnico, um grande líder, se eu não tenho como balizador dos meus comportamentos as questões éticas. Então eu diria que dos 3 pilares, o conhecimento é um deles. Muito bem. E aliás, nós vamos falar depois com o professor Weber justamente sobre os 2 livros, o que já foi lançado, afinal, onde estão os líderes, e o que vai ser lançado aqui em Porto Alegre na próxima terça-feira, o Líder em Cheque, atitudes e desvios comportamentais na implantação das mudanças. E agora eu quero falar para você sobre mudança. Mudança no sentido de mudança de temperatura, mudança de clima. Não é? Independente do clima, você tem a moda masculina atualizada na Lorde, a loja do homem elegante. No Shopping Iguatemi, no piso João Valle, junto à escadaria, você tem agora a completa coleção de outono e inverno na Lorde. E com aquela promoção, não é? Toda a coleção, toda a loja, para você que acompanha aqui o programa, tem 50% de desconto na segunda peça. Tá certo? Então dê uma passada na Lorde, Shopping Iguatemi, piso João Valle, junto à escadaria. Já voltamos. Rogério Amaral, Entre Amigos. Tudo o que você quiser transportar, a Julian leva com muito cuidado e dedicação. Afinal, são 27 anos oferecendo um serviço diferenciado em mudanças locais e nacionais. Na hora de mudar, chame a Julian, 3386-3868. Acordo e saio no meu carro preferido. Agora de que a Bicanto é tudo tão mais colorido. Tem a ver com as coisas que eu tanto espero. Mais que um carro, um parceiro, andar contigo é o que eu mais quero.
tudo a ver com tudo que eu sempre quis. O Picanto me levando a São Marcos me faz feliz. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. Kia São Motors, Ipiranga 7110. O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de Além-Mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal. Avenida João Pessoa 579. Fone 51 3779 7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Estamos de volta com o programa Rogério Amaral Entre Amigos, recebendo hoje o professor Antônio Celso Mendes Weber, professor da PUC, professor de pós-graduação, tanto da Pontifícia Universidade Católica quanto da Universidade de Caxias do Sul, não é? Com ampla experiência, consultor de empresas, já atuou na iniciativa privada, atuou também em empresas públicas, Caixa Econômica Estadual, Fundação de Recursos Humanos, atuou na Riocel, iniciativa privada. Na época de grandes mudanças, né? Terceirização, achatamento da pirâmide organizacional, saímos aí de 7 mil funcionários para 1.000 em 2 anos, então uma escola de vida tremenda, né? Mas na administração pública, o senhor deve ter convivido como um técnico, a sua formação é economia, não é? Até diz na sua... Foi um comentário que eu li, que o senhor era muito cartesiano, mas depois, mudei, com toda essa experiência, deixa o racionalismo um pouco de lado. Todo caxiense, por natureza, é um pouco cartesiano na questão do dinheiro, né? Então, acho que a fama da minha cidade, da minha região é conhecida. Mas eu fiz economia de uma forma mais época, abrangente, não só Caxias do Sul, se diz isso. A região italiana, né? Se diz popularmente que todo gringo é assim, né? Aliás, tem uma historinha rápida do cônsul da Itália aqui em Porto Alegre, quando nos entregou a cidadania italiana. Sim. Ele disse que nós somos da região Vale d'Enon, Alto Adige, na fronteira com a Áustria. Sim. E que é a região mais pão dura da Itália, né? E eu disse, mas cônsul, eu aprendi que toda a Itália é pão dura. Não, mas naquela região até os italianos contam uma história que o gringo subiu no telhado para arrumar uma telha, escorregou e ficou pendurado na calha pelo lado de fora, casa de 2 andares. E ele chamou a esposa, e a esposa disse, mas quem está fazendo aí? Isso é perigoso. Ele disse, tu, o que tu está fazendo? Eu vou começar a fazer o almoço. Faz só para um que eu vou almoçar no hospital. Então isso prova que realmente a região é uma região maravilhosa, mas tem essa conotação, né? E eu me envolvi na Fundação de Recursos Humanos, fui diretor há 8 anos, com a parte de desenvolvimento de pessoas. Na época estava a implantação do polo petroquímico aqui, eu fiquei na coordenação do desenvolvimento gerencial, depois assumi a diretoria técnica e fui me identificando muito mais com essas questões humanas, com essas questões de relacionamento, a questão da motivação, né? E a Riocel, realmente, o Grupo Kive, Klabin, OSP, Votorantim, foi o que me proporcionou relacionamento com Tom Peters, Peter Senge, esse pessoal, né? Os próprios grandes gurus da qualidade mundial, e que fizeram eu começar a pensar, refletir sobre outras coisas, né? E em 1994 eu saio da Riocel por iniciativa própria, porque eu vi que com a globalização, as empresas não iam mais precisar de chefes, elas iam querer líderes. Os processos de mudança iam ser tão contundentes que o chefe não ia mais conseguir fazer isso, né? E a partir daí, então, eu coloquei a minha empresa de consultoria, que eu trabalho quase que substancialmente com liderança, e meus alunos, as empresas que me contratavam, me cobravam, pô, mas você não vai escrever um livro? Sim. Eu digo, poxa, mas há uma decepção tão grande com as lideranças do nosso país, que eu só vou escrever um livro se o título for, afinal, onde é que estão os líderes? Tá, pode ser. Então eu escrevi esse primeiro livro. Esse primeiro livro... que hoje é adotado por algumas universidades, o Centro de Excelência Empresarial do Rio Grande do Sul adota, que é um centro formado pelas maiores empresas do Rio Grande do Sul, Randon, Marco Polo, enfim, Gerdau, essas grandes empresas. E ali é uma reflexão interessante que todos nós somos líderes. Então, se nós formos esperar que o governo lidere, que o presidente da empresa lidere, nós estamos ferrados, né? Sim. Então, todos nós somos líderes na razão direta de que nós influenciamos o comportamento de alguém.
Então esse livro traz essas reflexões, perfis, competência, etc. E o segundo livro era uma preocupação adquirida ao longo de 20 anos, esse que, vai ser lançado agora. Que aliás ele foi lançado já Foi lançado no Curitiba, Congresso Latino-Americano de Recursos Humanos em Curitiba, mas o lançamento mesmo é aqui em Porto Alegre, né? No dia 22, ali na Livraria Cultura, 9 horas, estão todo mundo a partir das 19 horas, né? Gostaria de convidar meus alunos, meus amigos, enfim, todos aqueles que têm interesse pela liderança, né? E a preocupação era que eu sentia dos empresários, nos alunos, enfim, eu digo alunos, mas são pessoas com 30 e poucos anos, né? Eu sentia que o líder estava tendo uma conotação muito parecida com o herói, muito parecida com o super-homem, muito parecido com aquele cara que nunca erra. Eu digo, não, pera um pouquinho, pois agora eu vou escrever um livro em que o líder é considerado um ser humano. Certo. Eu me lembro muito bem daquela... falível também. Falível. Eu me lembrava muito daquela história do ministro Magri, que dizia assim, cachorro também é gente, lembram? Sim. E eu disse, líder também é, e líder comete equívocos. Então eu narro nesse livro 17 histórias, casos reais, que eu vivenciei, como consultor, como professor, como empresário mesmo, 17 casos em que a liderança não foi boa, que a liderança não foi condizente com aquilo que se espera do verdadeiro líder. Normalmente equívocos baseados em comportamentos, atitudes, motivação errônea, manipulação das pessoas, jogo pelo poder, né? Então hoje as pessoas vão ter ali seguramente uma oportunidade de se identificarem a si mesmos e seus próprios líderes com os equívocos que ali foram cometidos, né? O problema maior do líder é justamente no que trata esse subtítulo do livro, atitudes e desvios comportamentais na implantação das mudanças. Claro, porque a mudança ela representa acima de tudo uma ameaça, né? O que nós aprendemos no passado? Que quem pensava em mudar era uma pessoa descontente que tinha que ser monitorada. Hoje a mudança faz parte do nosso tempo. Só que a mudança ameaça. Eu domino a situação A, por que eu vou transformar a situação A na situação B, que é uma situação que eu não domino, mas que tem outras pessoas que dominam? Correto. Ali começa novamente o jogo pelo poder. Então o líder hoje, para ele se manter na condição da liderança, ele tem que se manter atualizado, aderente a essas mudanças, uma pessoa proativa, disposta a aprender e a ensinar. E lógico que isso faz com que a pessoa tenha que ter uma atitude de movimento, uma atitude de busca, uma atitude de exposição, inclusive, sobre o seu lado um pouco mais fraco, né? Então muitas vezes os líderes nos processos de mudanças, que são muitas vezes bafo na nuca, são empurrados pelo mercado ou pelo acionista maior, tentam sobreviver, entre aspas, na sua posição de liderança, então muitas vezes manipulando a informação, fazendo jogo de poder, estabelecendo alianças, às vezes não muito éticas na organização, né? Então esse livro trata exatamente disso, para que não cometam os mesmos erros, né? Começa a fazer uma aura de proteção. Uma aura de proteção, porque a mudança antigamente era assim, né? Os próprios livros do Chiavenato e administração nos ensinavam, né? Processo de mudança, que é turbulência, um longo período de paz ou de estagnação no processo de mudança, porque a mudança era lenta, né? Hoje o que a gente sabe? A mudança não para mais, constantemente. Então essa questão das atitudes e desvios comportamentais do líder na mudança, muitas vezes são até atitudes inconscientes, vinculados àquele DNA lá do tempo das cavernas, que o homem tinha que sobreviver, lutando contra as tribos, lutando contra os animais. Hoje o homem e o líder luta contra quem? Contra o espaço pequeno, alta concorrência, competitividade, necessidade de atualização permanente, né? E aquela zona de conforto que é comum a todos, ela fica mais zona de conforto ainda nos processos contundentes de mudança. Caverna de Platão, né? A caverna de Platão, não quer sair daquela zona de conforto, não quer mudar o status quo. Mas aquela história, Rogério, de que nós éramos os professores da família, né? O pai sempre ensinava os filhos. Hoje meus maiores consultores são meus filhos. A de tecnologia, a de informática, sabe muito mais do que eu, né? Sem dúvida alguma, mas isso é a importância também da liderança, porque conseguimos fazer líderes também dos nossos filhos, né? É verdade. Depois do intervalo nós vamos conversar mais com o professor Antônio Celso Mendes Weber, e também eu vou trazer aqui o nosso anfitrião hoje, o Roberto Snell,
do Everest, em Porto Alegre, que está nos recebendo para a produção desse programa, como várias vezes acontece. Não esqueça, o restaurante Al Dente, agora com esse clima um pouco mais frio, é o ambiente ideal, adequado para você saborear uma boa massa e degustar um bom vinho. Restaurante Al Dente, na Mata Bacelar 210, esquina com a Marilã, você tem um ambiente climatizado, segurança, manobrista. O telefone do Al Dente para reservas, 3343-1841. Restaurante Al Dente, uma referência em Porto Alegre. Rogério Amaral, Entre Amigos. Tudo o que você quiser transportar, a Giulian leva com muito cuidado e dedicação. Afinal, são 27 anos oferecendo um serviço diferenciado em mudanças locais e nacionais. Na hora de mudar, chame a Giulian, 3386-3868. Acordo e saio no meu carro preferido. Agora de que a Picanto é tudo tão mais colorido. Tem a ver com as coisas que eu tanto espero. Mas com carro, um parceiro andar contigo é o que eu mais quero. Tudo a ver com tudo que eu sempre quis. O Picanto me levando a São Motos me faz feliz. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. Kia São Motos, Ipiranga 7110. O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal, Avenida João Pessoa 579, fone 51 3779 7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta aqui com o professor Weber e o nosso anfitrião, o Roberto Snell. Tudo bom, Snell? Como é que vai? Ótimo, tudo bem? satisfação. E aliás, professor, como a gente fala em líder, eu quero lhe apresentar aqui um líder. Muito bom. Pelo comando que tem aqui e pela relação que tem com seus comandados aqui no Everest. Maravilha. Estou falando demais, doutor? Não, eu agradeço humildemente aí as tuas palavras, né, Rogério? Fico lisonjeado, principalmente de estar na presença do ilustre professor aqui, porque nós nos esforçamos sempre nesse sentido de fazer com que, no caso aqui do Everest, tenhamos nos níveis hierárquicos sempre esse exemplo do líder, né? De cima para baixo, em cascata, como se diz, porque estávamos falando aqui no intervalo que o chefe, a imagem do chefe, a lá antiga, já caiu por terra, né? Eu acho que o mundo hoje ele precisa de coisas mais dinâmicas, até porque o chefe ele é muito centralizador. Hoje em dia, se tu não delega, se tu não confia na tua equipe para que eles tenham como fazer por ti, não existe liderança. Confiar na equipe e confiar em si mesmo, né? Exatamente. Que isso é fundamental para ser um líder, é a confiança em si mesmo. O que nós temos de novidade aqui, Snell? Então, Rogério, nós estamos com a novidade no que diz respeito à rede Everest, que tu bem sabes que tem os 2 hotéis no Rio de Janeiro, né? Que nesse momento acaba de adquirir mais uma verba através de financiamentos que estávamos galgando para fazer a reforma completa do Everest Rio. Então o nosso presidente está nesse momento fazendo toda a montagem estratégica, que inclusive culmina num mês ou 2 de operações completamente paradas naquela unidade, diferente do que foi aqui em Porto Alegre nas primeiras etapas, em que nós fizemos a obra com ele em andamento. Lá vai parar, vamos ter que fazer aquela frase célebre e popular acontecer, ou seja, quebrar o ovo para fazer o omelete, não tem jeito, né? E lá no Everest Rio, por estarmos em Ipanema, fica complicado manter a operação em funcionamento com a obra, né? Então a grande novidade é essa: vocês até o final do ano, os telespectadores e Rogério, que é nosso cliente, estendo já ao professor, vão ter as nossas novas unidades lá com a padronização tal qual já foi em Porto Alegre, à disposição de todos, trazendo novos serviços e produtos, inclusive na hotelaria local do Rio de Janeiro, que não existem lá e que vão ser uma surpresa que mais adiante vou te anunciar. Tá ótimo. E aí, professor Weber, o que achou? Pela postura, pela manifestação, é ou não é um líder? É verdade, eu não sei se é coincidência ou não, às vezes coincidência é uma coisa relativa, né? Sim. Amanhã estou embarcando com o Rio com a minha esposa, vamos casar o nosso 3º filho, né? O último filho. Parabéns. E ficaremos hospedados no Everest. Mesmo, professor? Everest Ipanema. Isso não foi combinado, nada. Não foi. Eu nem sabia, professor. Pessoalmente não tinha tido o prazer de conhecer. É verdade. Então vejo que as coisas, coincidência, as coisas acontecem. Professor, líderes como o Snell são produzidos bastante aqui no Brasil?
A grande preocupação que eu tenho, e é uma luta de pelo menos nos últimos 5, 6 anos, e no encerramento do segundo livro, que vai ser lançado agora, eu falo um pouco, é que o Brasil não se preocupa em formar jovens lideranças. Né? Então, eu estava comentando aqui no intervalo, minha última visita ao Museu do Louvre, na França, víamos crianças de 7, 8, 9, 10 anos, diante de Napoleão, com uma professora dando lições de heroísmo, de liderança, de pátria, de valores, né? Aqui no Brasil, eu vejo pelo meu exemplo, eu vou falar de liderança com pessoas acima de 30, 35, 40. Por quê? Porque aí as empresas sentem que necessitam formar líderes e estão procurando. Quer dizer, essa liderança vai ter que ser formada lá no banco escolar, para não dizer nas famílias. Né? Eu sempre digo, família com liderança fraca, pai e mãe, quem lidera? O pessoal que vende droga. Aí cria esse espaço. Empresa fraca, quem lidera? Sindicato. Então eu sempre digo, empresa com sindicato forte, que tem o seu papel, sem dúvida, liderança fraca. Então acho que essa preocupação que eu tenho, que não é minha, de muita gente, é de realmente alguém tomar essa iniciativa, alguma instituição, o próprio governo, o próprio MEC, seja lá quem for, que faça com que os conceitos básicos de liderança, pelo menos, já sejam tratados no nível escolar. Muito bem. Né? Na formação. Professor Antônio Celso Mendes Weber, quero lhe agradecer imensamente a participação no programa. Esse livro, O Líder em Cheque, estará sendo lançado agora, terça-feira, dia 22, na livraria Cultura do Bourbon County. A partir das 7 horas da noite, das 19 horas. 19 horas. Muito bem. Lá estaremos. Professor, muito obrigado. Abraço, muito eu obrigado. Que agradeço aí a teu convite, e eu acho que é essa forma que a gente tem de divulgar cada vez mais. Vamos conversar mais de liderança. Vezes. Tá certo? Obrigado. Meu querido Roberto Snell, um grande abraço, prazer em te rever. Lia, tá bem? Tá ótimo. Filha, essa já tem que começar com os conceitos de liderança lá. Tá? Quantos meses tá ali? Tá com 6 meses e meio. 6 meses e meio, já. Já tá aprendendo bastante coisa. Tá certo. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que a partir do próximo mês de junho nós estaremos somente na internet. Não é a obrigação da legislação eleitoral, então nós estaremos com as entrevistas, com esse e outros programas também no meu site de web TV, rogerioamaral.com.br. Uma ótima semana para todos vocês, muito obrigado. Tudo o que você quiser transportar, a Geolian leva com muito cuidado e dedicação. Afinal, são 27 anos oferecendo um serviço diferenciado em mudanças locais e nacionais. Na hora de mudar, chame a Geolian.